Olá! Vamos pensar um pouco no balanço financeiro de um governo. A gente logo imagina o tesouro, os ministérios, mas e aquela rede gigantesca de agências, empresas estatais, fundações, tudo aquilo que orbita o poder central? Como é que se consegue ter uma visão única e clara de tudo isso? O que acontece quando o que parece uma coleção de entidades separadas é, na verdade, um único e imenso organismo econômico? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num documento que tenta responder justamente a isso, a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBC-TSP 17. Ela fala das demonstrações contábeis consolidadas no setor público. A nossa missão aqui é desvendar o que significa controle quando não se trata de comprar ações, sabe? E entender por que e quando todas essas peças do quebra-cabeça governamental têm que ser mostradas como uma coisa só. E o objetivo não é só burocracia, é uma busca por transparência mesmo. Exatamente. E é muito importante entender o contexto disso. Essa norma não veio do nada, né? Ela é uma adaptação nossa de um padrão internacional, a IPSAS 35. O que ela faz é trazer para o setor público brasileiro um conceito que o setor privado já usa assim há muito tempo. A ideia de que a realidade econômica, a substância, importa mais que a forma jurídica. E o princípio-chave que a gente vai explorar é esse aí, o de controle. E ele vai muito, muito além da simples propriedade de ações. Ah, e antes da gente avançar, tem uma distinção crucial que a própria norma faz. A consolidação que a gente vai discutir aqui é para montar um relatório contábil, uma fotografia financeira completa, tá? Isso é bem diferente da consolidação de contas nacionais que o IBGE faz para calcular o PIB, por exemplo, ou de outras consolidações que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. O nosso foco é a transparência da entidade em si. Certo. Então a meta é criar o retrato mais fiel possível da saúde financeira desse grande grupo econômico do governo. E você disse que a palavra mágica é controle. Como é que a norma define isso? Porque, assim, no setor público, a União não é dona do judiciário, né? Ou de uma agência reguladora, da mesma forma que uma empresa é dona de uma subsidiária. A relação é bem mais complexa. Essa é a questão central. E a norma é, eu diria, até elegante na definição. Ela manda a gente esquecer a ideia de propriedade e focar em três elementos que, juntos, mostram que existe o controle. Uma entidade, a controladora, controla outra, a controlada, quando ela está exposta a benefícios variáveis que vêm dessa relação. E, ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de usar o seu poder sobre a controlada para afetar o tamanho desses benefícios. Ok. Poder e benefícios variáveis. Não é só mandar, então. É sobre ter algo em jogo, né? O resultado da controlada tem que afetar a controladora de alguma forma. Exatamente. E os três elementos precisam existir juntos. Primeiro, o poder. São direitos que dão a capacidade atual de dirigir as atividades mais importantes da outra entidade, aquelas que realmente mexem nos resultados dela. Certo. A exposição a benefícios variáveis. Isso quer dizer que os retornos da controladora não são fixos, eles podem aumentar ou diminuir conforme o desempenho da controlada. E, por último, a ligação entre os dois. A controladora tem que conseguir usar o poder dela para de fato influenciar esses benefícios. Não é um poder que só existe no papel, entendeu? E essa análise toda não é uma foto que você tira uma vez e pronto. Tem que refazer sempre que as circunstâncias mudam. Mais escorregadia aqui. Se a gente não está falando de ações, de onde vem esse poder e como isso se aplica a entidades que, por definição, têm autonomia, tipo uma universidade federal ou até o Banco Central? Essa é a beleza da norma. Ela nos força a pensar de forma mais ampla. No setor público, o poder raramente vem de participação no capital. Ele geralmente nasce da própria lei ou de acordos formais. É o que a norma chama de acordos vinculantes. E aí vem um dos exemplos mais fascinantes e, eu diria, contraintuitivos da norma. Pensa na independência do Banco Central para definir política monetária. Isso é sagrado, né? Totalmente.
Pois é, mas para fins de relatório financeiro, essa independência operacional não impede que o BC seja considerado controlado pelo governo. E o mesmo vale para o judiciário ou para os tribunais de contas. Espera um pouco isso. Isso mexe com a nossa percepção de independência. Então, para fins de transparência financeira, o governo está basicamente dizendo, olha, apesar da independência funcional do Banco Central, a situação financeira dele, os ativos, os passivos, tudo isso faz parte do nosso balanço geral como nação. É uma visão muito poderosa essa. É uma visão de responsabilidade financeira total. A norma reconhece que a independência na execução da missão principal é uma coisa, mas a responsabilidade final sobre os recursos e as obrigações daquela entidade é outra. O que a norma também deixa claro é o que não é poder. Por exemplo, um simples poder regulatório que um governo tem sobre todo um setor. Isso não quer dizer que ele controla todas as empresas daquele setor. Entendi. Da mesma forma, uma fundação que depende de repasses do governo. E isso, por si só, não significa que ela é controlada. É preciso ter o direito de dirigir as atividades relevantes. A linha tênue, mas é clara. Agora vamos para outro pilar, os benefícios. No governo, o objetivo, em tese, não é o lucro. Como isso funciona? Os benefícios não podem ser só dividendos de estatais, né? Precisamente. E esse é um dos pontos que tornam a norma tão adaptada à realidade pública. Ela diz que os benefícios podem ser financeiros ou não financeiros. Os financeiros são os mais óbvios. Dividendos, claro, mas também economia de custos ao compartilhar serviços, juros sobre empréstimos, coisas assim. Mas os não financeiros devem ser a chave aqui, imagino. E isso me parece incrivelmente subjetivo. Como um contador consegue medir ou avaliar um benefício como melhorar a entrega de bens e serviços? Isso não abre uma porta para interpretações muito vagas? Ótima pergunta. Ela vai no coração da mudança de mentalidade que a norma propõe. Sim, é subjetivo, mas não é arbitrário. O benefício não financeiro está ligado diretamente à missão da entidade pública. A norma dá exemplos claros, atingir os objetivos de uma política pública de forma mais eficiente, sabe? Ou conseguir, através de uma autarquia especializada, melhorar a qualidade de um serviço para a população. Ou simplesmente se beneficiar do conhecimento técnico que só aquela entidade tem. A avaliação não é conseguimos 5 pontos de melhoria no serviço, é binária. Essa entidade existe para gerar esse tipo de benefício para a controladora e para a sociedade? Sim ou não? Se a resposta for sim e o poder para dirigir as atividades estiver lá, então o critério do benefício foi atendido. A consolidação mostra como o grupo todo, com os seus recursos combinados, trabalha para gerar esses benefícios, sejam eles em reais, em vacinas aplicadas ou em quilômetros de estradas. Isso faz sentido. A lógica é mostrar o quadro completo do que o governo está fazendo com os recursos que tem. Não importa como ele esteja estruturado na lei. Ok, essa base teórica de poder e benefícios é crucial. Mas fico imaginando a complexidade para o contador que precisa transformar essa teoria num relatório. Como é que se pega o conceito de poder e se traduz em linha de um balanço? Como é esse processo na prática? Na prática, o processo é mais simples do que parece na teoria. Pense em 2 etapas principais. Primeiro você junta tudo, depois você limpa a bagunça. A primeira etapa, a de soma, é bem intuitiva. Você combina linha a linha os itens parecidos, soma todo o dinheiro em caixa da controladora e das controladas, soma todos os imóveis, todas as dívidas e por aí vai. É como pegar as listas de cada um e botar numa planilha gigante, certo? A grande soma. Mas espere um pouco. Se você simplesmente soma tudo, não corre o risco de inflar os números? Por exemplo, se a União emprestou R$ 1 bilhão para uma estatal, esse valor não apareceria como um ativo para a União, um direito a receber, e um passivo para a estatal, uma dívida a pagar? Somando os dois, o grupo pareceria maior do que ele realmente é? Perfeito. Você chegou no ponto crucial da segunda etapa, a eliminação. É exatamente para evitar essa dupla contagem e mostrar a verdadeira posição econômica do grupo. Usando seu exemplo, do ponto de vista da entidade consolidada, esse empréstimo é como transferir dinheiro do bolso esquerdo para o bolso direito da mesma calça. Nenhum dinheiro novo entrou ou saiu do corpo econômico, né? Aham. Então, na consolidação, a gente elimina tanto o ativo da União quanto o passivo da estatal. Eles se anulam. E o mesmo princípio vale para tudo que acontece dentro do grupo. Se uma entidade vendeu algo para outra, a receita de uma e a despesa da outra são eliminadas. O investimento que a controladora tem na controlada também é eliminado contra a parte do patrimônio líquido da controladora.
O objetivo é que o relatório final mostre só as transações do grupo com o mundo exterior. É como se a gente colocasse uma cúpula de vidros sobre todo o grupo e só registrasse o que cruza essa fronteira, para dentro ou para fora. E para essa soma e essa limpeza funcionarem, imagino que todo mundo precise falar a mesma língua contábil, certo? Absolutamente. Esse é um ponto prático essencial. A norma exige o uso de políticas contábeis uniformes. Se a estatal deprecia prédios em 50 anos, mas a autarquia usa 30, é preciso fazer um ajuste nos cálculos da autarquia para que o critério seja o mesmo na hora de consolidar. E claro, a fotografia precisa ser tirada no mesmo instante. As demonstrações de todo mundo no grupo devem ter a mesma data de referência. Toda boa regra tem suas exceções, né? E é aí que a coisa geralmente fica mais interessante. Existe algum cenário em que uma entidade claramente controla a outra, mas o contador pode, digamos, olhar para o outro lado e não consolidar? Sim, existem. E são exceções muito bem definidas e bem lógicas. A primeira é a da controladora intermediária. Imagina uma hierarquia. A União controla uma holding estatal e essa holding controla várias outras empresas menores. A norma diz que essa holding, que é ao mesmo tempo controladora e controlada, pode ser dispensada de apresentar suas próprias demonstrações consolidadas, E qual é a lógica por trás disso? para não ter relatórios redundantes. Exatamente. Mas as condições são bem rigorosas, tá? São 4 e todas precisam ser atendidas. Em resumo, essa holding intermediária não pode ter ações ou títulos na bolsa e, o mais importante, a sua controladora final, a União, no nosso exemplo, já tem que publicar um relatório consolidado que inclui tudo. A ideia é que a necessidade de informação do cidadão já está sendo atendida pelo relatório lá do topo da pirâmide. Então não precisamos de múltiplos relatórios no meio do caminho. Ok, uma exceção bem pragmática. E qual é a outra? Você mencionou que havia duas principais. A outra é mais específica e muito relevante no cenário atual. A exceção para entidades de investimento. Pensa num grande fundo de pensão de servidores públicos ou um fundo soberano. A norma define esse tipo de entidade como aquela cujo negócio é obter recursos de investidores para aplicar em outras empresas. O objetivo principal é ganhar com a valorização do capital ou com a renda desses investimentos, como dividendos. E, um ponto crucial, ela gerencia e avalia seu portfólio com base no valor justo, ou seja, no valor de mercado. Então, para essas entidades, a regra muda. Por que essa distinção? Porque para um fundo de pensão estatal, por exemplo, seria mais útil saber o valor de mercado do seu portfólio do que os detalhes dos ativos e passivos de cada pequena empresa que ele controla. Você capturou a essência da lógica. Para o usuário do relatório de um fundo de investimentos, seja o governo, sejam os próprios beneficiários, a informação mais relevante não é se a empresa investida tem 100 ou 120 caminhões. A informação crucial é: quanto vale o meu portfólio hoje? Por isso, a norma determina que, em vez de consolidar, a entidade de investimento deve medir seus investimentos em controladas pelo valor justo, registrando as variações direto no resultado. Isso dá uma visão muito mais dinâmica e pertinente da performance do gestor. Interessante. Mas e se uma dessas empresas controladas pelo fundo não for só um investimento passivo? E se for uma empresa que presta serviços para o próprio fundo, como a administração dos ativos? A regra ainda se aplica? Excelente observação. E a norma pensou nisso. É a exceção da exceção. Se uma controlada de uma entidade de investimento não é um mero investimento, mas presta serviços essenciais para a atividade principal da controladora, então essa controlada específica deve ser consolidada. Porque, nesse caso, ela é parte da estrutura operacional do fundo, não parte do portfólio de investimentos. Certo. Isso aborda o ciclo de vida enquanto o controle existe. A gente viu como o controle nasce e como ele funciona. Mas e quando ele morre? O que acontece no dia em que o governo vende uma estatal ou perde a capacidade de dirigir uma agência por uma mudança na lei, por exemplo? O processo de desconsolidação é basicamente o inverso da consolidação. A norma chama isso de desreconhecimento. No dia em que o controle é perdido, a controladora precisa, primeiro, remover completamente todos os ativos e passivos daquela ex-controlada do seu balanço consolidado. Ela basicamente desfaz a soma que tinha feito antes. E se, depois da venda, o governo ainda fica com uma participação minoritária, tipo 10% das ações? O que acontece com essa fatia?
Ótimo ponto. Se a controladora ainda detém algum investimento que sobrou, ela deve registrá-lo no seu balanço pelo valor justo de mercado na data exata em que o controle foi perdido. A partir daquele momento, essa participação de 10% deixa de ser uma controlada e passa a ser tratada por outras normas, como um simples instrumento financeiro. Por fim, o governo calcula o resultado da operação, um ganho ou uma perda, que é basicamente a diferença entre o que ele recebeu na transação e o valor líquido dos ativos e passivos da ex-controlada que ele deu baixa do balanço. A norma também é esperta e diz que, se a perda de controle acontece através de várias transações pequenas, elas devem ser contabilizadas como um único evento para refletir a realidade econômica. Depois de toda essa nossa conversa, fica claro que a NBC TSP 17 é muito mais do que um manual de regras técnicas para contadores, né? É uma ferramenta poderosíssima de transparência. Ela nos força a rasgar os organogramas formais e as estruturas jurídicas para fazer as perguntas que realmente importam. Quem, de fato, tem o poder de dirigir as atividades? Quem colhe os benefícios, financeiros ou não? E, no fim das contas, qual é o verdadeiro tamanho, o verdadeiro alcance financeiro e operacional de uma entidade governamental? Perfeitamente colocado. É uma mudança de paradigma. Isso nos leva a um pensamento final para nossa reflexão. A norma Dan nos desafia a pensar o conceito de entidade econômica de uma forma muito mais orgânica, mais conectada com a realidade. Se um governo pode controlar uma outra entidade sem possuir uma única ação, só por meio de leis, de acordos, isso levanta uma questão fundamental sobre responsabilidade. Onde termina a esfera de influência direta do governo para fins de prestação de contas? E, indo ainda mais fundo, a obrigação de considerar benefícios não financeiros, como a melhoria de políticas públicas, pode, a longo prazo, transformar a maneira como nós, como sociedade, avaliamos o sucesso e o valor gerado pelo setor público. Talvez um dia a gente consiga olhar para um balanço consolidado e enxergar não apenas números, mas um reflexo mais fiel do impacto real do Estado na vida dos cidadãos.